Boa noite. Abriu aqui ao acaso Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Caridade essencial. E a caridade é essa, que andamos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João, capítulo 2, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas de caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigo de luz. É Júlio que vai fazer. Boa noite. Elevemos nosso pensamento aos céus. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, esse aprendizado, e a todos presentes, encarnados e desencarnados, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Boa noite.
Oi, som, oi. Bem, então a gente vai, eu vou tentar mostrar a luz da doutrina espírita, não as causas, que não é o principal, a gente tentar descobrir a causa da doença. Isso deixa para a medicina realmente tradicional, que é a ponta do iceberg, né? A doutrina espírita realmente coloca a nossa visão muito mais ampla e tentar ressignificar aquele evento adverso que a gente tem com o crescimento pessoal, né? Então, para a gente compreender a função, o crescimento que nos proporciona, às vezes, situações adversas, sem a teoria reencarnacionista, eu, sinceramente, não conseguiria entender. Pelo meu grau de compreensão, pelo meu grau de questionamento, se eu não acreditasse numa teoria reencarnacionista, eu faço minhas palavras de Chico Xavier, é até difícil acreditar numa providência divina, num Deus justo. Se você não acreditasse que viesse várias vezes, você viesse uma vez, porque a disparidade de situações, disparidade de doenças, disparidade de situações vividas uma única vez. Então, realmente, a doutrina espírita faz com que aquilo se torne uma coisa normal, uma coisa que você começa a compreender e aceitar certas dificuldades da vida como fosse uma alavanca de crescimento. E sem ela, realmente ficaria mais difícil, né? Então, o princípio da reencarnação é o princípio mais democrático que existe. Não existe privilégio. Existe privilégio de raça, de cor, de credo, de nacionalidade, o que quer que seja, né? Não há como justificar, né, os privilégios nem discriminações por qualquer motivo. Então, não há, portanto, o pecado original, você pagar por teoricamente, que é uma alegoria, aquilo é uma coisa simbólica de Adão e Eva. Mas mesmo assim, como é que você vai sofrer uma coisa porque uma outra pessoa fez? Isso Jesus deixou bem claro, cada um segundo suas obras. Então você não pode ser responsável pelo equívoco de outra pessoa. Então, juízo final, ressurreição dos mortos, nem destinação póstuma final, céu e inferno, né? Não tem como você acreditar num Pai justo, num Pai equinâme, e você realmente ser destinado para um local, ou para realmente a felicidade eterna, ou para também o sofrimento eterno. Não tem como admitir isso você acreditando num Deus justo, né? Então, não há salvação coletiva promovida pelo Cristo, né, preso na cruz. Então, o Cristo não quer dizer que ele não seja a salvação, mas a salvação está nos seus ensinamentos, em cumprir os seus exemplos. Isso sim vai nos libertar do nosso ciclo de dor, de angústia e de tristeza, né? Não necessariamente a gente achar que ele passou aquilo para salvar a gente. A salvação dele está em segui-lo, né? Porque senão eu estou colocando numa outra pessoa aquele trabalho que eu tenho que fazer. Isso é um resultado de um longo e difícil trabalho individual, de aprendizado e aperfeiçoamento. Aí diz que Jesus, ele encarnou aqui, né? Ele não reencarnou. Reencarnou somos nós, que estamos aqui já vários, aprendendo e aos poucos. Mas ele não, ele como espírito do quilate superior, do quilate crístico, ele foi designado realmente a mostrar o caminho, né? A verdade e a vida, né? Está com ele. Aí, o papel do médico como curador. Na medicina tradicional, né? A gente na faculdade e mesmo a população nos faz crer que nós somos capazes de curar as pessoas. Isso bota, às vezes, no médico uma responsabilidade, uma expectativa na pessoa que o procura, às vezes excessiva, colocando ele como se fosse, entre aspas, um Deus que é capaz de lhe tirar daquela doença. Embora todo mundo que esteja exercendo uma profissão tem que se atualizar, tem que buscar o melhor recurso possível para tratar, independente de que seja em qualquer área que for, você sempre tem que estar se reciclando, se especializando. Isso é função, você abraçou aquela profissão, você vai ter que fazer isso. E confundem, né? Acham que realmente deixam numa pessoa, um ser carnal igual a você, que luta com as mesmas dificuldades, toda aquela responsabilidade
de lhe tirar aquele problema que você tem. Então, ao terapeuta, isso já no nível mais da doutrina, compete ler os sinais que se expressam no corpo, né? O corpo é como uma televisão, ele vai expressando o nosso estado emocional, e cabe ao indivíduo decodificá-lo, né? Então, não é seu papel, né, do terapeuta tirar a responsabilidade da pessoa que o procura, como se estivesse extirpando um tumor de maneira milagrosa, né? Mas de estimular a uma reforma da maneira de lidar com as emoções e os pensamentos. Então, quando Jesus dizia, não peque mais, vai e não peque mais, ele estava exatamente dizendo, não volte para aquele equívoco. Colocava na pessoa uma responsabilidade. Ele não dizia, eu curei. Dizia, sua fé, tudo bem, sua fé. Mas, ao mesmo tempo que ele dizia que sua fé curou, ele dizia, vai e não peque mais. Então, quer dizer, não volte a cometer esse equívoco, porque senão vai adoecer, vai passar por uma situação em algum de... Então, tinha uma corresponsabilidade. Ele não assumia tudo só. Ele sabia que não podia. Senão, a gente nunca vai aprender, né? Então, a gente não pode simplesmente, quando ser acometido de alguma doença, tentar decodificar o porquê daquilo, o para quê daquilo, por que aquilo me aconteceu, o que é que aquilo quer me mostrar que ainda não consegui aprender. Então, castigo divino, entre aspas, que a gente não pode aceitar como se fosse, não, foi Deus que castigou. Deus é justo, Deus é bom, Deus está ao tempo todo de braços abertos. Então, se a gente acreditasse isso, não era um monoteísmo, né? Era um diteísmo. Você acreditar em duas personalidades, uma boa e uma ruim. Então, um vai... Sombra e luz temos nós. A divindade é luz. Então, não tem como você estar ou castigando ou isso. Agora, as situações nada mais é que a lei cósmica universal. Nós vivemos num mundo que existem leis éticas e que, ao desrespeitar essas leis éticas, nós vamos ter a chance de refazer de modo diferente. E algumas vezes nós só conseguimos quando levamos um aperto. Porque como estamos muito bem, não ligamos para nada, no egoísmo e na indiferença, a partir do momento que a gente leva um aperto, a gente começa a olhar o outro como mais próximo. Porque uma coisa que é comum e que é para todo mundo fazer, que é ver o outro, o que é para você tentar fazer? Ver o outro como igual. E é tão difícil fazer isso, porque a nossa personalidade fala muito mais alto. Nosso ego realmente sobressai ao Cristo interior. Então aquilo não é embora seja uma coisa, eu vou tratar meu irmão como igual. Aquilo é meta, mas a gente precisa ainda de muita vivência para fazer isso. Passei. Então pronto, eu tinha já lido. Isso, próximo. Pronto. Agora, isso é só um tópico, o porquê desenvolve as doenças, né? Nós estamos num universo vibracional, onde nós a todo momento estamos emitindo energia e absorvendo. Isso depende do nosso estado psíquico, de ação, de pensamento, a gente está o tempo todo. Então, quando a pessoa diz, foi um karma que eu tive, eu estou passando por essa dificuldade. Karma, necessariamente, é ação e reação. Então, o karma pode ser, teoricamente, a gente pensa que todo karma é ruim. Karma, na verdade, é uma ação e reação. Então, a todo momento, nós estamos emitindo e atraindo coisas boas ou ruins, a depender da gente. Então, nosso estado é que vai fazer com que a gente esteja colhendo aquilo. Então, quando você absorve mais pensamentos, ações negativas, aquilo vai se acumular no perispírito. Porque o corpo perispiritual é que absorve esse tipo de energia. E, em algum momento, aquilo vai desaguar no corpo físico. Isso é um processo de fisiologia normal. Isso nada. Então, a doença por si só não quer dizer que você esteja resgatando algum equívoco. É a partir daí que você vai se modificar, né? Então, teoricamente, eu tive então eu já quitei, porque o que eu passei, olha, acho que poucos aguentavam, né? Bem, aquilo foi uma oportunidade, a partir dali você se modificar. Não foi necessariamente aquele evento que lhe tirou de uma situação equivocada que você fez mesmo. Mas aquele evento adverso fez com que você refletisse o seu modo de vida, sua condição de vida e tentasse fazer uma reforma, né? Então, o homem movimenta, atrai e acumula os fluidos tóxicos no perispírito, né? Que advém de emoções explosivas e descontroladas. Esse descenso vibratório, essa descida do perispírito, dessa energia para o corpo físico, um processo normal, fisiologia, né?
que origina as mais diversas enfermidades, que aí vai ter um catálogo, né, do CID, de medicina, que vai diagnosticar tudo, né? Mas, de modo algum, isso significa redenção, que se dará apenas pela vivência do amor, né? Então, a partir daquele momento é que a gente vai fazer o nosso crescimento, né? Simplesmente, senão, o sofrimento por si só, aquilo não é crescimento, e sim o que a gente vai fazer a partir daí, né? Aí alguns dizem, é genética, né? Tudo é genética. Lógico que tudo é genética, com certeza. Então, o corpo físico é os genes que realmente produzem as proteínas, fazem toda a nossa formação. Então, com certeza é o gene. O que foi que ativou aquele gene? Por que em mim ativou e no outro não? Por que em mim ativou um tipo e no outro não? O que foi que fez aquilo? O gene, lógico que vai ser ele. Mas que estado foi aquele que estava ali em latência a ele e ele começou a desenvolver certa doença? Pronto, então. E em chegando à doença, né? Aí pronto. Como Jesus, eu já tinha expressado isso, em todas as curas que ele realizou, ele sempre apresentava aos enfermos a proposta: não peque mais, não erre mais, não se equivoque mais. E na verdade, na visão espiritual profunda, a alteração da genética é feita e não causa, né? Que reside no psiquismo do espírito, que imprime nos genes a tendência à doença. Até mesmo no processo da gravidez, em que o espírito já se acopla ao óvulo. Ele atrai o espermatozoide a depender da sua necessidade daquela programação. Então, se uma criança com um problema genético, a gente só pode entender isso na teoria reencarnacionista. Como é que a pessoa vem uma vez e nasce, às vezes, com síndromes, com doenças já desde o nascimento? Porque aquela criatura foi escolhida para aquilo. Então, exatamente o perispírito, ao se acoplar ao óvulo, ele atrai aquele espermatozoide que tem um código genético que vai ser necessário para aquele espírito ter aquele processo educativo. Tudo, o processo de saúde e doença é um processo educativo. A gente não pode ver como outro modo, né? Então, a partir do momento que desenvolve alguma coisa, é atraída ou pela necessidade, ou pelo nosso desejo, ou por disposições íntimas, né? Mas sempre visando o processo educacional, né? Aí, as cirurgias espirituais, né? A gente tem que sempre ter muito cuidado, né, quando vai buscar qualquer auxílio, né, seja ele médico normal, seja ele da medicina espiritual. Todos são válidos a depender da pessoa que você procure, da idoneidade, da moral com quem você procure. Até mesmo um médico você tem que saber escolher, saber se realmente ele tem realmente boa ação, se ele tem bom senso. Isso também vale para as cirurgias espirituais. Mas o principal, a gente procurar uma casa espírita, é assumir nossa cota de responsabilidade perante aquela situação. A gente não é vítima. As situações não erram o endereço. O endereço, não, porque eu tão bom, isso aconteceu comigo. Aquilo tem uma função de fazer. Então, ao buscar uma casa espírita para um tratamento de cirurgia espiritual, a gente tem que lembrar que a cirurgia é no perispírito, né? Então, é tudo de ordem vibracional. Não há necessidade de ter bisturi, de ter material para cortar o corpo físico. Aquilo, se a cirurgia é a nível de perispírito, você tentar desfazer alguma energia que esteja acumulada no seu perispírito, não há necessidade disso. Mas a principal função de você procurar uma casa espírita é você realmente conhecer o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Aquele que vai lhe mostrar você a sua mudança de conduta. Aí, a partir daí, sim. Porque necessariamente o processo de saúde-doença, eu posso ser uma pessoa que não expresse nenhuma doença física, mas ser uma pessoa altamente doente, no modo de impaciência, de irritabilidade, e ter pessoas que estão com aquela doença física e já terem conseguido superar aquilo. Eles já estão no caminho muito mais superior do que eu. Por isso que a gente nunca pode apontar alguém com alguma deficiência física e achar, olha, deve ter feito muita coisa ruim. Isso jamais a gente pode pensar, nem pensar na nossa cabeça. Primeiro, a gente não sabe o que foi feito, o que ele fez. Outra coisa, não quer dizer que a gente também não fez e não vá poder passar por semelhanças. Outro, quem diz que a gente também ainda não pode vir a fazer. E mesmo se você acha que você hoje em dia está um pouquinho melhor, quem sabe você não fez em outras oportunidades, não fez coisas piores, né? Então cabe a gente ajudar. Se não puder ajudar, jamais apontar e querer esse tipo de observação, né? Em quem quer que seja.
Então, aí o tratamento espiritual visa o reequilíbrio do indivíduo, né? Sobretudo a conscientização e o despertar de sua responsabilidade perante a vida. Uma equipe jamais prometer a cura, né? Pois se desconhece a necessidade de reeducação de cada pessoa. Dessa maneira, se compreende porque nem todos são curados, porque nem todos precisam ser curados e nem todos podem ser curados da forma como as pessoas imaginam e desejam. A cura sobrevirá quando compreender que precisa ressarcir pelo amor aquilo que plantou em matéria de dor. Porque muitas vezes tratamos Deus como um mordomo. A gente faz exigências a Ele e a partir do momento que Ele não faz conforme a gente espera, muitas vezes tem uma revolta velada. Você é aqueles processos meio depressivos que a pessoa diz, já que eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a que tenho. Então, trata-se como mordomo e não como educador. Lógico que a todo momento a prece sincera, a prece é válida. Agora, não quer dizer que vá corresponder conforme você esteja esperando. Porque o processo educativo, a gente não sabe até que ponto. A gente quer se livrar de imediato daquele sofrimento. Mas na providência divina se vê a longo prazo, se vê realmente, não vê a personalidade, e sim o ser eterno. Né? Eu passei? Assim. Agora vamos para por que a gente está adoecendo tanto, né? Eu conversando com o Renato aqui antes, ele dizia, eu venho notando uma incidência muito maior de câncer nas pessoas, né? Isso é verdade. Muita gente, às vezes jovem, você vê, não tem estatística para realmente ver isso, mas no dia a dia, eu que ando em hospital, vejo a quantidade de pessoas mais jovens estão desenvolvendo câncer, é muito grande. Não era, a pessoa é alimentação, é estresse, é um conjunto de coisas, né? Mas, bem na verdade, o ressentimento, né? Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para a nossa saúde uma vibração de ódio, né? Então, ter saúde não significa apenas apresentar alguma doença. Essa teoria dos 1090, uma teoria da psicologia, que tem os livros dele, ele tem 2 livros, né? Rossandro Klinger, que é um psicólogo de Campina Grande, muito bom, que procurar, realmente é válido esses 2 livros dele. Ele realmente, em alguma palestra dele, ele falou isso com muita propriedade, que 10% do que vai acontecer com a gente não tem jeito, vai acontecer, querendo ou não querendo. Agora, como você vai se comportar a partir daquilo que aconteceu com você, é os 90%. Então, aquilo que vai lhe realmente trazer um prejuízo ou um benefício àquela situação que você está classificando como uma situação ruim. Até mesmo a situação corriqueira, você está na parada de ônibus, passa um carro e dá um banho de água. Você pode passar o resto do dia, da semana, falando, agredindo aquela pessoa que você não sabe nem quem foi direito, passou tão rápido, ou simplesmente em casa, trocar de roupa e ir para lá. Se foi por querer ou se não vai por querer, cada um vai colher o que fez. Mas, a partir do momento que você teve aquela agressão, os 10%, os 90%, é você que vai escolher como é que você vai reagir àquela situação. Outra situação que o ressentimento traz muita problema de saúde, hipoteticamente se diz, você vem descendo no elevador, ali de manhã cedo, o elevador dá uma saculejada, a pessoa vomita em cima de você. Aí você, hipoteticamente, você pega uma Tupperware, limpa e guarda e fecha. Vai para casa, troca de roupa, mas guarda a Tupperwarezinha com aquele vômito. Aí quando chega no trabalho, vai contar ao colega, olha, tu acredita que quando eu vinha descendo, teve uma pessoa que vomitou em mim, cheira aqui para ver como é que tá. Já tem algumas horas, né? Aquela emoção já está lhe corroendo. Né? Tá aqui no final de semana, você vai para a casa de seus pais, conta a mesma história e pega um Tupperware e pede para cheirar de novo. Então, aquilo está lhe agredindo as células, está lhe agredindo seu organismo, aquela revivência daquela situação. Está aqui no Réveillon, nas reflexões, que foi bom, que foi ruim da minha vida, mas eu me lembro daquela situação que aquela pessoa desceu e fez isso comigo. E dá uma cheiradinha de novo. Então, o ressentimento, o reviver aquela situação de dor, de humilhação, que nós sofremos ou fomos os causadores. Aquilo vai trazer em algum momento alguma exteriorização da doença. Não tem como. Então, não quer dizer que a pessoa esqueça. Aprendeu, ressignificou e não fica revivendo aquilo. Né? Então,
Em determinada situação, isso tem num livro também de Alberto Almeida, que é um psiquiatra do... de onde é que é Alberto Almeida? Agora esqueci. Pará, né? Pará, ele tem vários livros, tem uns 4 livros. Assim, não li todos, mas o que eu li realmente é muito bom. Vale a pena. E ele mostra exatamente as relações interpessoais e o ressentimento que causa. Ele cita, ele como terapeuta, num caso que deve ter sido dele, embora não cite nomes, um casal em que o marido teve um caso extraconjugal no trabalho. E a esposa soube e chegou em casa, quis que ele assumisse. Ele negou de pé junto, nunca teve aquilo. Depois de muita confusão, disse, você deve estar louca. Então vamos procurar uma terapia de casal. Foram lá à terapia de casal. Na terapia de casal, o psicólogo achou que realmente ela estava tendo um delírio paranoide. Porque não tinha motivo para aquela pessoa ter, pelo modo que ele se expressou. Então, passo mais adiante. Vamos ao psiquiatra, então. Delírio, então tem que ir pela medicação. Foi lá, ele confirmou o diagnóstico, ela chega em casa com a medicaçãozinha. E chega para o marido e diz, e agora? É você que vai decidir. Eu estou ficando louca ou você teve mesmo um caso? Eu tomo ou não tomo essa medicação? Ele fez, não tome. Pronto, assumiu, porque achou que o prejuízo à consciência bateu, e ela ia começar com a medicação psiquiátrica sem ter, depois de muito tempo, realmente, ela, com outro profissional já, tratando de um câncer, expõe para ele, né? Diz, o que mais me magoa não foi ele ter se apaixonado por outra pessoa. Isso pode acontecer, isso é do ser humano. O que mais me magoa foi ele não ter me contado. A gente tem uma relação muito aberta, muito sincera. E isso eu não consegui perdoar ainda. Então, essa revivência dessas situações, em algum momento, vai culminar em alguma doença que vamos ter, né? Então, esse movimento pendular de vítima, primeiro a gente se vitimiza, não, todos os outros foram os causadores da nossa tristeza. Depois, em algum momento, o movimento pendular vai de culpa, se autopune, se julga, e ao mesmo tempo ali já vai sofrendo. E depois, o terceiro movimento, que realmente é o movimento mais correto, que é o de responsabilidade. É aprender com aquela situação difícil. Aprendeu, ressignificou. Você, dentro daquilo, ou você utiliza aquilo para um crescimento no relacionamento, ou recasando-se com a pessoa, ou simplesmente procurando uma outra relação de base mais firme, mas sempre mostrando a cota de cada um, que foi que aconteceu para desaguar nisso, né? Cada um tem uma cota de responsabilidade, sem culpa, sem vítima, mas assumindo e crescendo com aquilo, né? Aí o termo, pronto, valorização, né? Eu estou falando de doenças, mas todos isso são sentimentos que vão desaguar em algum processo de enfermidade, né? Então, é saber a valorização, que não existe amor ao outro sem respeito a si mesmo. É não confundir renúncia com anulação. Aí, no relacionamento conjugal, há duas forças que precisam estar em equilíbrio e que são contrárias. Então, no determinado momento, também fala no livro de Alberto Almeida, que uma mulher conversando com um amigo, diz, olha, o relacionamento começou bem, mas eu não reconheço quem eu sou. Abandonei meus amigos, ele escolhe a roupa que eu uso, ele dita por quem eu posso sair, que horas vou, pediu para eu sair do emprego, porque disse que realmente não era vantagem fazer isso, abandonei meus contatos familiares, enfim, eu já não sei quem eu sou. Como é que você não acha isso? Perguntando para um amigo. Ele disse, onde é que você estava esse tempo todo que deixou isso acontecer? Então ninguém pode nos invadir se nós não deixarmos. Então no relacionamento existe o companheirismo, mas ao mesmo tempo existe o respeito à individualidade, que aquilo tem que acontecer. E nesse mesmo caso, deságua com um outro tipo de relacionamento conjugal, e ela desenvolve uma doença por realmente ter a mágoa de perder minha vida aquele tempo todo, querendo resgatar uma coisa que não tinha mais volta, né? Então, as duas forças são forças. Uma que é a individualidade de cada um, né? Que é a força de fora, a força centrífuga, que é a força que quando desequilibrada, vai fazer com que a pessoa só queira coisas para você. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Sempre vai querer só que domine seus valores, né?
Então, é como se dormisse na mesma cama, mas não vivesse os mesmos sonhos, né? Então, as pessoas, o outro não liga para... Então, em algum momento aqui ele vai ter mágoa, vai ter ressentimento, ou, muito pelo contrário, a força centrípeta, a força para dentro do relacionamento. Muitas vezes as pessoas querem viver a vida do outro e esquecem a sua. Esquecem família, esquecem amigos, esquecem trabalho, esquecem tudo para ter uma máscara de amor naquilo, como se fosse salvar um relacionamento, você se anular em relação para a relação ao outro. Então aquilo vai ser uma cobrança muito grande que você às vezes pode depois se perguntar por que fez aquilo, né? Embora essa questão de deixar emprego, que hoje em dia isso é muito comum, eu escuto muito, não valia, é melhor cuidar dos filhos, porque aquele emprego não estava, é muito melhor ter uma educação, isso. Monetariamente, tem várias coisas que não se medem monetariamente, né? Tipo, a educação dos filhos, uma atenção aos pais, sogros, até mesmo o desenvolvimento de uma atividade de caridade. Então, tem certas coisas que o dinheiro não vai, é de igual ou muito mais importante do que realmente você está fazendo isso. Então, não quer dizer que se em alguma situação a pessoa deixou isso ou aquilo, esteja fazendo errado, né? Isso é uma discussão que tem que ser feita conjunta e cada um sabe o melhor para si, né? Mas para não ter a anulação. Um outro ponto que eu queria falar era a moratória, né? Moratória, que a gente vê muito isso, teve um benefício, né? Necessariamente é uma doença que a medicina estava dito como não curado mais e a pessoa volta. Então, se teve uma moratória, teve um acréscimo de tempo na vida terrestre por um benefício, né? Então a pessoa às vezes pode até se achar, eu estou com tudo, né? Quer dizer, que estava desenganado ali e fiquei, realmente eu estava no caminho certo. Toda moratória, todo processo visa a educação do espírito. Não quer dizer que vive o ser encarnado. Não, aquilo não é um benefício para o ser encarnado, aquilo é um benefício para o espírito eterno. E no livro Luz e Sombra fala um caso de um espírita, frequentador, trabalhador de casa espírita, família muito equilibrada, tudo verdade, muito bem equilibrado. Só que ele começou a sair do chão, começou a ter um certo ar de superioridade em relação aos outros. Até cita no livro, numa prece, ele se achava que os outros que faziam prece demorada demais não tinham nem condições morais para fazer aquele tipo de coisa. E começou, quando ia tratar alguém, sempre tinha um azinho de superioridade. Então, ele no livro cita que ele tinha uma hemorragia digestiva, ia desencarnar, não ia, ficou. Mas ficou para quê? Exatamente a família que se achava perfeita e que era bem equilibrada. Mas essa fugida da realidade dele, de se sentir muito superior aos outros, foi dada a oportunidade para ele não ter uma decepção tão grande na chegada ao mundo espiritual. Então, os netos já não tinham aquele equilíbrio dos filhos. Cita-se durante o transcorrer que os filhos separaram-se. E realmente foi, daqui a um tempo, ele começa a passar por outras cirurgias. E as pessoas vão até se perguntar, né? Será que um homem tão justo, tão honesto, precisar passar por tudo isso? Onde é que está a justiça divina? Onde é que está o Deus protetor para esse tipo de coisa? Então, exatamente, que nem sempre uma moratória quer dizer que a pessoa vá usufruir em cima de uma rede curtindo a vida. É educação. Às vezes, até para sofrer, tem que merecer. Até então, para a pessoa realmente ter um ganho naquela situação difícil. Então, sempre é no sentido educacional do ser eterno, né? Então, a providência divina enxerga os eventos existenciais além do parênteses do tempo, né? Nós queremos aliviar o sofrimento imediato. E ela procura uma solução definitiva e completa, né? Para o caso. Terapia da gratidão, né? Pronto, quem trata de doença, quem está cometido por uma, não tem como não entrar nessa terapia, né? Não tem como. Porque às vezes nós temos um órgão acometido por alguma coisa e falamos, não é possível, me dói isso, me dói. E não beneficia, não elogia aqueles que estão funcionando bem. Tem um coração, tem um fígado, tem um estômago que funciona perfeitamente. Mas aquela articulação que causa uma dor, a pessoa não esquece e só vive falando nela. Então, ao mesmo tempo de passou por um processo de enfermidade, agradecer aqueles órgãos que estão funcionando bem. Agradecer, não tem, até mesmo em situações que não necessariamente em situações de vida, não tem, em tudo dai graça, né? Paulo de Tarso, tudo dai graça, porque
muitas situações que nós passamos como desgraça, na verdade, aquilo tem uma graça, entre aspas. A gente cresceu naquela situação, e uma outra situação que às vezes foi pior que aquela, a gente tirou de letra, porque já estava mais forte. Então aquilo nos deu uma base para que a gente não tivesse passado, podia não aguentar. Então, na verdade, a gente tem que... A teoria da gratidão não é agradecer porque está sofrendo, mas ao mesmo tempo você lutar, sair daquilo e sair mais forte, porque você não sabe nem o que vem mais adiante, e você se fortaleceu em sair daquela situação, né? Então, quando focalizamos aquilo que parece errado em nossa vida, costumamos esquecer o que está certo, né? Isso a gente vê muito nas pessoas com tendências à depressão, supervalorizar o lado negativo. Aconteceu uma coisa ruim, a pessoa não se aguenta e fica falando o tempo todo. Agora, não vê o lado bom que tem, sempre focalizando no lado negativo, né? Então, as experiências de muita dor, das quais reclamávamos, quando as estávamos vivenciando, forjaram em nós competências para que pudéssemos hoje suportar experiências muito mais complexas. Jerônimo, isso é um livro, O Gigante Deitado, né? Jerônimo é espírita já de formação, ele é de São Paulo, né? Ituiutaba, já desencarnado, mas tem histórias belíssimas no livro dele, e vou tentar citar duas, né? Ele nasceu normal, na adolescência começou a ter a doença autoimune, né? Artrite reumatoide, e começou um processo muito forte. Não teve medicação que conseguisse combatê-la. Daí ele foi acometido, teve uma paraplegia. Mesmo, com pouco tempo, evoluiu para uma tetraplegia. E bem, em algum momento ele procurou Zé Arigó. Zé Arigó, que era aquele médium de cura, que não era nem, ele não se intitulava espírita. Assim, já que tocou nesse assunto, lembrar que a mediunidade e cura, muitas vezes, não está ligada a uma casa espírita. A mediunidade, o espiritismo estuda a mediunidade. Tudo. Agora, a pessoa pode ser médium, necessariamente não ser ligado, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, ele procurou o Dr. Fritz, que na época atendia com o Zé Arigó, e ele disse que não tinha jeito. Fisicamente, aquilo era karma, não tinha como melhorar aquilo. Era a doença dos 3 Cs, né? Que é cama, calma e karma. E aquilo não ia. Mas aquela pessoa que era para... No início da vida adulta, ficou paralisado, ele deu uma superação, deu uma lição de vida às pessoas e de estímulo, porque ele conseguiu abrir centros espíritas, abriu creche. Então, naquela pessoa, ele estava resgatando, mas de um modo exemplar, ganhando força e crescendo. Em determinado momento, ele disse que ele foi para o cinema, depois ele teve até uma aurose, ficou cego pelo processo da artrite reumatoide. Mas quando ele estava vendo, ele foi para o cinema e ele já estava numa maca. A pessoa que foi com ele botou ele junto no corredor, no cinema escuro, viu uma pessoa, pisou na maca, tropeçou, caiu por cima dele. Aí uma menina esbravejou quando viu isso. Não é possível, o aleijado aqui. Onde eu vou? Se eu vou no futebol, se eu vou na praça, se eu vou no cinema, eu vejo esse homem aqui, o aleijado. Aí ele disse, mas minha filha, você também não para em casa? Aí quando ele disse isso, deram risada, se tornaram amigos. Quer dizer, ele não ficava se lamentando, se achando vítima, vivia dentro da possibilidade dele. E tem outra situação também interessante, que vale a pena dizer, em determinada fase da vida dele, ele teve uma hemorragia urinária. E a medicina da época disse que não tinha mais cura, que aquilo ele ia desencarnar, não conseguiam controlar aquela hemorragia. E ele conhecia Chico, amigo de Chico já, e disse, eu quero pelo menos me despedir de Chico. Aí o médico disse, de carro você não vai aguentar chegar lá não, em Uberaba não. Ele morava em Ituiutaba só de avião. Ele tinha um amigo que conseguiu o avião, transportou ele, chegou lá. Quando chegou, estava ele lá banhado, o lençol banhado em sangue, e Jerônimo lá. Aí Chico, quando viu Jerônimo, está parecendo uma rosa toda vermelha, né? Já estava banhado. Aí as pessoas estavam em reunião, disse, todo mundo abraça e dê um beijo em Jerônimo. Agora cuidado para a rosa não despetalar, com muito cuidado. Aí foi, e ele foi sentindo a vibração daquelas pessoas. Por último foi Chico, que deu o beijo e botou a mão no abdômen dele. Ele disse que sentiu uns choques, bem, a hemorragia cessou. Daí vem a explicação de Chico. Aí disse que, Jerônimo, isso aconteceu com você porque você se achou coitadinho. As pessoas lhe viam nessa situação, disse, mas que coitado, que pena. E você aceitou esse título para você.
isso foi lhe intoxicando e desagou nesse tipo de doença. Se anime para as pessoas não terem pena de você. Então, ânimo, independente do que a gente esteja passando. Lógico que em determinados momentos não vamos conseguir, mas passou o furacão, vamos tentar desviar essa atenção das pessoas achando que a gente é um sofredor, né? Porque isso não é vibração boa. Numa perspectiva realmente de medicina espiritual, quando vem um processo de doença, a gente tem que se perguntar a quem a gente está precisando perdoar, né? Então tem vários livros, espíritas ou não, de citações de curas com perdão. Necessariamente você pode ou não obter a cura física, porque tem livros que citam que sim, tem outros que não. Independente da pessoa ter praticado aquele perdão, a cura física não vai vir, mas veio a cura principal, que é do ser espírito eterno, né? Então tem... Agora, o que é que a gente precisa saber? Que às vezes a gente perdoou e mesmo assim acha que não perdoou. Acha que ainda segue com aquele sentimento, porque tem algumas coisas que são indiferentes de perdão e reconciliação, né? Então, perdoar não é esquecer. Se a gente estivesse esquecendo, a gente estava realmente com algum problema, porque se passou por uma situação e a situação foi difícil, não tem como você esquecer. Agora, a pessoa chegar para você, não foi nada não, foi sim, eu me magoei, você fez isso comigo, eu não gostei não. Agora eu vou lhe perdoar, porque eu sei que você estava naquela situação, você estava numa situação difícil, e vou, mas teve uma coisa assim que eu não gostei. Então você não pode simplesmente achar que aquilo não foi nada, né? Você tem que sempre expressar que foi, mas necessariamente você não continuar vinculado naquele sentimento de raiva, de ódio, de tristeza, de mágoa, naquilo. Então nem sempre você vai esquecer. Você vai lembrar da situação, agora você não pode estar revivendo aquilo. Você é tipo você, quem lhe agride, teoricamente naquele momento estava moralmente cego, né? Isso tem uma situação que é como se a pessoa estivesse sentada e passasse uma mulher com aquele salto 15, ou sei lá, com o seu dedo já com a unha encravada, ela sem ver, vai logo em cima na sua unha. Aí como a gente é evoluído, a gente, irmã, você não está vendo, mas essa coisinha fofinha é minha unha encravada, por favor, tira o pé. Eu acho que a maioria dizia, você tá louca, você é doido, tá? Não viu não, meu pé aqui, não sei o quê. Ia esbravejar, né? Mas ao se levantar, e você visse que aquela pessoa realmente fosse cega, tivesse a maurose, o que é que você ia dizer? Olha, desculpa, você pisou, eu sei que você não está vendo, mas é meu pé, por favor, tira o pé. Então, na verdade, quem agride a gente está moralmente cego. Então a gente não pode querer revidar, a gente tem que compreender, não quer dizer que aceita aquela agressão, mas realmente a quebra daquele ciclo de mágoa e de vingança faz mal para a gente mesmo. Quando Jesus dizia para Pedro perguntou, né? Eu perdoo 7 vezes? Só que isso tem mão dupla, né? A verdade tem mão dupla, não tem uma só não. Jesus, sabendo da fragilidade humana, botou 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não é nem 490. Isso é um número infinito, né? Porque o 7 e o 10, se for analisar nos textos evangélicos, são sempre números que dão números perfeitos, né? 7 dias da semana, o 10 são os 10 mandamentos, 10 pragas, o mundo foi feito em 7 dias, então simboliza números perfeitos. Então aquilo é infinito, né? Mas na verdade, quando ele diz 7 vezes 7, quando Pedro diz só 7, porque na cabeça do Pedro, eu acho que se eu só vou realmente agredir os outros em torno de 7 vezes. Mas ele já sabendo dos Pedros humanos, a partir do momento que quer ser perdoado, e de igual proporção, você tem que perdoar. Então, se é 70 vezes 7 para você, 490 para você, teoricamente, perdoar, é esse número também para lhe perdoar, porque a gente vai andar fazendo nossas estripulias, nossas besteiras, nossas agressões. Então, tudo tem mão dupla, né? Então, perdoar não é aprovar o equívoco, né? Isso é o que Freud chamava de racionalização. Racionalização é a pessoa botar uma justificativa para... Eu fiz uma coisa errada. Não, mas também aquela pessoa bem que merecia. E eu tentar acalmar minha consciência com uma justificativa errônea. Isso é o tratamento da psicoterapia, né? Mas, na verdade, você só está adiando aquela situação. Você está se enganando
Em algum momento você vai ter que enfrentar em outra situação do modo diferente que você fez, né? É igual dizer, não, eu vou pagar para aquela... Na sua cabeça você está inventando uma justificativa falsa na sua consciência. Então isso é racionalizar, né? Então, se você não quer dizer que você esteja de acordo com ele. Então a gente tem que sempre ter nossa cota a da pessoa e crescer na situação. É igual situação de quando bota que um adolescente fez algum ato ilícito, aí se for aqui no Brasil vai dizer, ah não, porque nasceu numa situação difícil, o pai era alcoólatra, muita violência, então necessariamente tira a pessoa da responsabilidade e bota do meio como se tudo fosse o meio. Na visão dos Estados Unidos, como o país teoricamente é perfeito, ele acha que todo culpado é a pessoa, não vê que a sociedade é consumista, pode ter bullying, pode ter uma competitividade, então nem muito para um lado, nem muito para o outro, você sempre tendo sua cota ali de responsabilidade daquilo e assumindo e crescendo. E perdoar nem sempre é voltar a confiar. Tem no livro de Rossando Klinger, né, ele fala, acho que deve ser uma paciente dele, que ela é abusada sexualmente pelo pai na infância, conseguiu, através da terapia, um processo de perdão. Só que ela com a filha ia viajar para os Estados Unidos. E perguntou a ele se, já que tinha perdoado o pai, já que tinha aquilo, se deixaria com ele a filha para viajar para os Estados Unidos. Ele disse que não deixasse. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não sabe se ele mudou para expor de novo. Você perdoou porque você tinha que superar aquela agressão. Mas necessariamente você não pode expor uma pessoa indefesa. De novo, você não sabe se a pessoa mudou. Então, nem sempre você pode perdoar, mas necessariamente você não confiar de novo. Isso não quer dizer que você esteja fazendo alguma coisa errada. Dependendo da situação, quebra-se aquele vínculo de raiva, de ódio, de mágoa, mas você não vai abrir também sua guarda, a depender se a pessoa não mudou, né? E perdoar nem sempre é reconciliação, porque a pessoa pode não querer mais conversa com você. Você pode até perdoar ela e conversar, e necessariamente não ter mais uma ligação de novo. Aquilo não vai. Então você pode perdoar a pessoa e nem sempre vai realmente manter aquele tipo de relacionamento como era anteriormente, né? Porque se a pessoa não reconhecer que errou, não tem como você diz, olha fulano, você me fez isso, eu não gostei. A pessoa, eu fiz isso de jeito nenhum. Se a pessoa não assume que fez aquilo e não joga aberto realmente aquela situação, vai fazer de novo. Então tem que ser postas a clara o que magoou, ver o lado do outro e necessariamente chegar a uma reconciliação. Mas se o outro diz, não, isso aí da sua cabeça, eu nunca fiz isso. Não tem como a pessoa, às vezes, voltar a confiar de novo na pessoa, né? Então nem sempre é reconciliação. Agora, de que depende o perdão, né? O perdão foi a última mensagem que o Cristo deu, né? Por ser mais difícil de se fazer no Evangelho, mais do que doação, é o perdão. É você necessariamente deixar de ter raiva alguém que lhe agrediu. Então, metaforicamente, ele lhe exige uma cota de doação, uma cota de amor, maior do que aquela cota de dor que você teve. Então, por exemplo, se minha cota de doação é 5, se alguém me agride numa cota que eu acho que é 4, aquilo eu vou passar. Nem eu vou magoar, nem vou ficar culpado se eu fiz alguma coisa. Agora, se a agressão foi 6, aí aquilo eu vou ter mágoa. Porque naquele momento eu não tenho uma cota de doação suficiente para poder perdoar aquela pessoa. E perdão não pode ser, deixa para lá, foi nada não. Muitas vezes vai deixar para lá mesmo, que foi uma situação corriqueira e ninguém vai também filosofar demais com coisas do dia a dia, não. Tem coisa que não é deixa para lá, não. A gente não vai conseguir naquele momento. A gente vai precisar trabalhar aquilo. Vai precisar ter um ganho a mais para poder chegar e adquirir mais doação para aquela cota não ter sido tão grande. É igual você subir numa montanha, né? A partir do momento que você vai ampliando seu horizonte, aquelas coisas que lhe atrapalharam na subida já não fazem tanta diferença. Você tá de olho na paisagem do horizonte. Aquela pedrinha que você escorregou, aquele que você topou, aquilo você nem lembra mais. Você está vendo uma vista tão bonita que nem lembra mais daquilo. Então, mas isso precisa um processo. Não pode ser de uma hora para... A gente não consegue de uma hora para outra. Então, é sempre lembrar que é ter humildade, né, em aceitar que não somos capazes de perdoar prontamente. Mas analisando como a gente contribuiu para a atitude do outro. Será que eu não provoquei?
Será que eu não pressionei de algum modo e passei do limite do outro, daquilo? O que é que eu tenho de minha cota aí para poder ver isso? Outra, será que somos capazes de olhar pela visão do outro, né? Colocar no lugar do outro? Será que a gente consegue ver o que a gente fez ao outro e por que ele agiu daquele modo? Porque a gente tem nossa verdade, o outro pode ter a verdade dele. Isso é igual vários cegos descrevendo um elefante. Um vai pegar na pata, outro na orelha, outro na boca, e cada um vai descrever a verdade, e não descrevendo todo, né? Então sempre a gente se perguntar, se colocar no lugar do outro. E posto que a verdade também tem mão dupla, e se fôssemos nós que tivéssemos cometido a falta, a gente não queria que o outro aliviasse para a gente? Em outras áreas, será que a gente não fez erro de gravidade maior? A gente é pleno, completo em todas. Será que naquela área realmente eu não faço mais aquilo não? Mas em outra, será que eu não faço coisa parecida ou pior do que me fizeram, né? Então sempre a gente tem que estar vendo pelos olhos dos outros. E se a gente adquirir um equilíbrio nesse período, a gente não deve ter sido equilibrado a vida toda não. A gente já deve ter feito as nossas. Então cabe, a depender da situação, você reconhecer que o outro é um irmão também, a extensão, e dependendo da situação, perdoá-lo. Agora, pronto, a pedra-chave para tudo isso, né? Para o perdão, para se livrar das doenças, das mágoas, dos ressentimentos, só existe uma, é a caridade, né? Não tem como a gente fugir desse tema, fugir desse debate, né? Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, já realmente não há evolução, na verdade. Podia-se até ser remodelado em algum entendimento. É crescimento, a salvação no sentido de crescer, de ficar com a paz de consciência. Então, para a gente, tem determinados momentos que a gente diz, eu não consigo perdoar, porque ele foi demais. Então, se é uma pessoa próxima, se é uma pessoa que você tem intenção de realmente perdoar e reaproximar, e naquele momento você não consegue, porque muitas vezes a gente confunde a pessoa, né? A gente acha, a pessoa vê alguma qualidade da pessoa, por exemplo, de ordem intelectual, de ordem de esporte, é bom, e acha que a pessoa é bom naquilo tudo. Então, necessariamente, a gente confunde a pessoa, a gente diz uma pessoa diferente do que era, tem a decepção. Então, mais próximo a sua, uma pessoa que você acha que merece realmente ter aquele vínculo, então só existe um modo, é você exercer a sua cota de doação em outro ambiente, um ambiente neutro. Se naquele momento você não consegue com aquela pessoa, é você fazer uma verdadeira musculação da alma, né? Exercitar a fraternidade em um espaço neutro. Desse modo você vai ganhando competência amorosa, aprimorando para enfrentar um dia a competição, ter uma competência olímpica, né? Você, aos pequenos perdões que você vai por pequenas coisas, por pessoas que você nem conhece, no relacionamento ali, você vai adquirindo mais força e sendo capaz, depois, de enfrentar aquela encrenca maior, né? Então, é a caridade, é a doação que a gente tem que fazer, não tem como fugir disso. E isso não é bom para quem a gente está fazendo, não. A doutrina espírita é tão à nossa frente, pelo menos na minha visão, é tanta luz para mim que ainda eu não consigo, eu leio, mas não consigo, às vezes, absorver aquilo, porque é muito à frente da nossa interpretação. Quem você está ajudando não é bom para ele, é bom para você. Aquela pessoa está sendo um meio pelo qual você está saindo da sua couraça. Então você tem que agradecer a ele porque está ajudando aquela pessoa. Não é a você que está sendo bonzinho, não. Muito pelo contrário, você está dando alguma coisa ali para aquela pessoa, mas está ganhando luz, está ganhando crescimento. Então, na verdade, é um altruísmo, né? Um egoísmo às inversas, né? O grande beneficiado é você, não é o outro que você está ajudando, não. E, para terminar, as lições, tem um livro Evangelho de Chico Xavier, que são várias citações dele, todas belíssimas, todas, quando eu leio, volto a ler, meu Deus, é muito ensinamento, é muita luz, ainda como a gente está distante, a gente acha que adquiriu uma coisinha, só basta levar uma buzinada atrás que bota abaixo tudo, né? Mas aí você vê que o caminho é longo, mas a gente tem sempre que perseverar. Então ele diz, ora, seja qual for o meu drama, eu preciso viver e ser útil aos meus semelhantes.
Lágrima não substitui suor, pelo menos em mim, nunca substituiu. Quando acabo de chorar, estou na mesma situação. Então, só há um modo de você conseguir libertar desses sentimentos negativos que a gente tem. É ir ao próximo. Então, não tem outra doutrina espírita. É esse banho de luz que nos mostra esse caminho, como se libertar disso. Não há outro sentido. Obrigado por terem me escutado. Se eu, em alguns momentos, eu não passei bem, tentem ler a doutrina, porque eu só fui um pedacinho do que eu consegui compreender, do que eu consegui passar. Mas é muito, muito, muito mais quando a gente vai para os livros e ali mesmo a gente interpreta e a gente tira a nossa própria conclusão. Aqui é um estímulo para mim, eu repasso o meu estímulo. Mas vamos adiante. Obrigado, boa noite, fique em paz. A prece. Alguém quer fazer a prece? É? Olha, tem uma...